a gente começa o programa de hoje com o quadro Eu S.A. Bom, vou apresentar para vocês que ainda não conhecem a Carolina Linhares, que é coach e participa sempre às terças e quintas-feiras aqui do programa, dando dicas importantes logo agora que começou o ano, para você que quer se organizar, que precisa traçar metas e principalmente, Carolina, tem gente que está reclamando, o ano mal começou e está reclamando que não tem tempo para nada, não é verdade? É verdade. Boa noite. Boa noite. Então, nós recebemos uma pergunta do José Rubens. Isso, João Rubens, onde ele pergunta como começar a administração do tempo, né? E nós devemos começar a administração do tempo através do plano diário, né? Se começa através da agenda. Eu sempre questiono para as pessoas: tu administra bem o teu tempo? As pessoas: mais ou menos. Como que é a tua agenda? Eu não faço agenda, eu vou anotando. Eu tenho agenda, mas eu não uso muito bem, anoto às vezes não anoto. Ou tenho uma memória boa e nem anoto nada. Exatamente. Então, a primeira dica para que tu realmente possa dizer que tu administra bem o teu tempo, e que é o segredo do sucesso administrar bem o tempo, para que tu possas fazer várias coisas e focar no que é importante, é começar pela agenda. O modelo de agenda que eu utilizo e recomendo é o modelo Power Self, que é o modelo onde existe uma metodologia específica para que a gente cuide do nosso plano diário, como a gente comenta. A primeira coisa que precisa entender para fazer uma agenda bem feita é separar o que é atividade do que é compromisso. E para isso eu trouxe um slide que mostra bem, a primeira imagem, o que é então compromisso e o que é atividade. Vamos chamar, a Janine já vai colocar ali pra gente. E aí tem vários símbolos também, né? Que a gente tem que começar a aprender, né, Carolina? Exatamente. Então vamos ver o seguinte. O que são atividades são as nossas ações, né? O que é importante vocês fazerem? Pegar a agenda de vocês e fazer uma linha no meio. Geralmente a agenda, ela tem os horários 8, 9, 10, que é para marcar compromisso. De hora em hora. Essas agendas, geralmente, elas são para o compromisso. Compromissos são coisas que nós temos definidos e marcados, né, com horário. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo tem dentista, 8 horas, é um compromisso, ele tem horário. Tudo que tem horário é compromisso. Reunião de presidência e diretoria sobre tal assunto, às 11 horas, isso é um compromisso. Sim. Então, tudo que está marcado com horário definido é compromisso. A gente faz uma linha na agenda comum, quem não tem agenda nesse modelo, faz uma linha e divide o que é compromisso para o que é, então, ações. O que são ações? Ações são atividades que eu vou fazer durante o dia. Por exemplo, dar um feedback para alguém, outra ação que pode ser ir ao supermercado, comprar uma roupa, conversar com fulano, dar um retorno sobre tal assunto, escrever um e-mail. Tudo isso são ações, isso não depende de horário. Sim. Então aí eu faço um risco na minha agenda, coloco o que são ações e o que são compromissos. Então essa é a primeira parte para a gente entender que uma agenda precisa estar dividida, ações e compromissos. Por quê? Porque eu posso ter muitos compromissos no dia, o meu horário está muito cheio e não adianta eu ter um monte de atividade para fazer que eu não vou dar conta. Verdade. Né? Então assim eu consigo visualizar quando que eu consigo encaixar as minhas ações e meus compromissos. Então todas as pessoas devem ter uma agenda. Sim, primeiro passo é ter uma agenda. Segundo passo é separar o que é compromisso de ações, mas manter na mesma folha, no mesmo dia. Isso é extremamente importante. Eu visualizar as ações que eu tenho que realizar no dia com os compromissos. Bom, depois que eu tenho essa questão, eu preciso definir o que é de ações urgente, importante e circunstancial. Então eu defino com a letra A o que é urgente. Então o que é urgente são as coisas que eu preciso definir hoje, que eu deixei para cima da hora, que já está batendo de uma certa forma no meu pescoço, e agora eu preciso então realizar esses compromissos. É a ação que eu não posso deixar para amanhã. Exatamente. B é o que é importante. Eu preciso fazer, vai me trazer muito resultado, mas eu posso fazer com tempo. E C é circunstancial. O que é circunstancial? É coisas que não são nem urgentes nem importantes e que não me levam a um resultado tão efetivo.
Ok? Então, depois que eu aprendo a definir isso, eu vou para o meu próximo exemplo. Então, sempre com as letras tem que ser? Ou a gente pode também colocar urgente, não urgente, importante? Eu vou te dizer por que eu defino e por que o modelo Power Self define ABC. Porque no próximo slide a gente vai perceber o seguinte, vai retornar aquela primeira imagem da agenda, só que aqui do lado tem as prioridades. Entendeu? Aqui eu defino o nível de prioridade das minhas ações. Então, na mesma agenda, na mesma folha do dia, eu vou colocar B, o que é importante. Então, é muito importante o feedback que eu tenho que dar para o Fábio e para o Carlos. C, o Dani, comprar um vestido. É circunstancial, não é uma coisa nem importante nem urgente. Eu posso deixar para depois. Por que eu defino A, B e C? Porque eu vou começar o meu dia, aqui nos horários que eu não tenho compromisso, eu vou fazer o que é de mais urgente. Eu vou definir, fazer inicialmente o A, porque está urgente, eu preciso fazer hoje, tem prazo. Depois eu faço o B e se me sobrar tempo eu faço o C. Então, esse é uma etapa extremamente importante, né, para a gente cuidar da nossa agenda, ok? Certo. Temos mais um slide. Depois, o que acontece? São as anotações, né, diárias. Vai acontecer no meu dia e muitas coisas vão surgindo. As pessoas vão me ligando, vão me pedindo alguma coisa, ou eu vou numa reunião e isso gera uma tarefa, ou de repente eu estou fazendo uma pauta de algum assunto e eu tenho uma ideia sobre outro assunto. O que eu faço para eu não perder esse material? Né? E que é muito importante a gente não anotar coisas em papeizinhos e sempre manter no mesmo lugar. Eu pego um papel em branco, coloco nesse meu dia com eventos, ideias e anotações. E vou escrevendo tudo que vai acontecendo de ideias, de anotações, de novas atividades que vão surgindo, eu vou escrevendo nesse papel. Que sempre acontece, né? Durante o dia, né? Muitas coisas para fazer, a gente sempre tem uma nova ideia, nós sempre temos uma tarefa que uma nova demanda de tarefa, exatamente. Sim. Então, eu vou escrevendo nesse papel o que eu quero fazer a posteriori, né? E isso aqui é extremamente importante, tá? Esse papel fica junto com o meu dia. Por quê? Porque depois disso, no final do dia, eu tenho que fazer a tarefa mais importante, que é rever as atividades que eu realizei no dia e planejar o meu dia seguinte. O que eu consegui cumprir, o que não consegui. Exatamente, e planejar. E agora vai a grande dica. No próximo imagem, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver uma legenda, ok? De como é que eu posso fazer um gráfico do que eu pude realizar e o que eu não realizei. Então, por exemplo, se por acaso a imagem não está tão boa na televisão, vocês podem acessar o site carolinalinhares.com, que já está postado lá, tá? Para que vocês possam perceber. Então, o que acontece? Eu vou colocar uma estrelinha na atividade que foi completada. Eu vou colocar uma bolinha no que eu deleguei. Era importante, eu não consegui fazer, eu deleguei para outra pessoa fazer, né? Eu vou botar um tracinho que eu dividi com outra pessoa. Por exemplo, eu não ia conseguir fazer, então eu pedi para o meu par, ou pedi para minha secretária, ou eu pedi para o meu estagiário. Então, eu preciso ver se isso foi feito com a pessoa ainda. Exatamente. Então, esse status, essa legenda é exatamente para me guiar sobre as tarefas, como elas foram, então, realizadas durante o dia. E tem coisas, por exemplo, com a flechinha, que vão ser replanejadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje, no final do meu dia, eu vou olhar aquelas folhas de anotações, eu vou olhar esse gráfico do que foi realizado, o que foi replanejado, o que foi concluído, e eu vou fazer a minha agenda para o outro dia. Então, tem coisas que estão aqui hoje, que estão com setinha replanejada, elas vão entrar na agenda de amanhã.
porque elas não conseguiram ser concluídas. Sabe, Carolina, que uma vez, uma oportunidade, eu conversava com uma amiga que até não estava trabalhando no momento, eu falando de agenda, que era importante ela ter uma agenda, e ela dizia, mas eu não tenho que marcar, vou escrever o que na agenda? Por isso mesmo, aí você começa, está em branco, eu preciso programar alguma coisa para outro dia. Exatamente. Né? Eu vou em tal lugar, eu vou buscar uma oportunidade, eu vou buscar um curso, uma especialização, enfim, né? Exatamente. Essa é uma questão que nós vamos falar em breve. As pessoas acham que quando elas não estão trabalhando, né, estão buscando uma recolocação no mercado, elas não têm nada para fazer. Gente, elas têm que trabalhar pela recolocação, né? Exatamente. Então, o uso da agenda... As coisas não vêm até a gente. Não vem. Então, o uso da agenda é essencial para qualquer pessoa, né? E que, principalmente, que queira organizar a sua vida, queira organizar o seu tempo e queira ter mais tempo disponível para focar no que é importante. Então, quem já comprou a sua agenda, né, ou já ganhou no final do ano, Carolina, e não tem interesse em comprar uma nova, como esse modelo que você deu de exemplo agora, aí então vale a pena entrar no teu site, carolinalinhares.com, e aí anotar esses símbolos para não esquecer, né? Exatamente, e não necessariamente precisa ser esse, a pessoa pode inventar o seu símbolo, né? Esse aqui é uma ideia que eu trouxe, a ideia da metodologia Power Self. Cada um pode adaptar a sua agenda conforme o seu estilo. Tem gente que faz no celular, tem pessoas que fazem no Excel, tem pessoas que têm a habilidade para fazer de uma forma diferente. Não tem problema. O importante são esses tópicos. Dividir o que é compromisso do que é das atividades, das ações, definir o nível de prioridade A, B e C, fazer todas as anotações numa folha anexada na agenda das coisas que forem surgindo durante o dia e no final do dia, então, fazer uma análise e replanejar o dia posterior. Sim, mas com essa facilidade dos aplicativos que vem surgindo e entrando aqui no Brasil, muita gente também opta pelo celular, né? E aí vale da mesma forma ou o ideal é você escrever mesmo? Não, vale da mesma forma. Tem várias pessoas que realmente têm habilidade, né, para lidar com a tecnologia móvel e eu penso que vale da mesma forma. No caso, provavelmente não vai conseguir colocar as ações e o compromisso num mesmo aplicativo, vamos dizer assim. Mas não tem problema, pode usar então um aplicativo que é de compromisso, né? E um aplicativo que a gente escreve as atividades, as notas. Existem vários tipos de aplicativos que dá de fazer nesse sentido. Eu, inclusive, não faço mais no papel, faço diretamente no meu celular. E não me perco e realmente... É um hábito. É um hábito e a administração de tempo que eu tenho realmente é boa, porque eu consigo fazer um monte de coisa. Na próxima terça-feira a gente fala sobre o quê? Nós vamos falar sobre empregabilidade, sobre como entrar no mercado de trabalho. Muito bem, obrigada, Carolina. Obrigada também. Esse foi o quadro Eu SA, que volta na próxima terça-feira aqui no TV Com Tudo.